Boa noite, pessoal. Guerra na Selva Podcast, iniciando mais um programa diretamente da TV Onda Digital, canal 8.2. E vocês sabem também que nós temos nosso canal no YouTube, Guerra na Selva Podcast, né? Você pode se inscrever ali. Então, desde já, se inscreva no canal, né? E depois de você assistir um episódio da gente, você deixa o seu like ou seu dislike, faça seu comentário. Isso engrandece o nosso serviço. Aqui nada mais podia ser, né, do que um convidado ilustre. Nós recebendo aqui, novamente nesse estúdio daqui da TV Onda Digital. E para dar continuidade ao nosso podcast do Guerra na Selva, que a gente tem que contar as histórias da nossa Amazônia. Histórias de sucesso, né? Histórias de empreendedorismo, histórias que valem a pena o pessoal ouvir, que servem de exemplo até mesmo para você, que está pensando em montar o seu negócio, né? Ter uma experiência que seja positiva, até às vezes negativa, mas que sirva de lição, né? Então a gente tem aquele ditado, né? É melhor aprender com os erros dos outros, com os nossos próprios erros, né? E com as experiências positivas de cada um. Pode ser que sirvam pra gente, não é verdade? Quem nunca ouviu um avô ou uma avó falar isso? Então hoje esse Guerra na Selva Podcast traz para vocês uma história significativa, uma história de exemplo, uma história de dedicação, uma história de empreendedorismo que começou no Brasil, foi até o exterior e voltou para cá, né? De uma história bacana, vibrante, que a gente vai ouvir aqui do Marcos Sarquis, né? Ele que é sócio, proprietário, CEO, ou como é que queiram chamar, né? Dono da porra toda, tá? Da MB Viagens, né? Meu amigo, meu irmão de fé e camarada, bode do asfalto que nem eu. E tamo aí junto, Sarquis. Bem-vindo nessa noite maravilhosa aqui na TV Onda Digital, com esse nosso Guerra na Selva Podcast, para contar a sua história. Aí eu lembro daquele cara lá de trás, quando eu era menino. Essa é a sua história e sua vida. Fale. Lembra-se, J. Silvestre? Isso é muito bacana. Primeiramente, obrigado pelo convite, meu irmão. Eu queria agradecer de coração a oportunidade de estar aqui, a oportunidade de fazer parte desse podcast, que não deixa de ser um empreendedorismo também, essa sua situação bacana, desse podcast. Né? E assim, não é fácil, mas é prazeroso. Né? Se fosse fácil, todo mundo tinha. E assim, a persistência de querer estar junto, a persistência de querer fazer. Verdade. Eu, como CEO, presidente, essa porra toda, não passo mais do que um funcionário da MB e tenho maior satisfação disso, tanto que no meu cartão de visita eu coloco como agente de viagem. Eu não coloco como diretor nem como proprietário, porque eu sou um agente de viagem. A minha função é realizar sonhos, não é só vender o bilhete. Entendeu? E eu agradeço o convite de você. Pessoal, eu até imagino, né, as histórias desses 14 anos de história, né? Que a gente sabe, né, Sarquis, que tudo parte de um sonho, né? Sim. Então você monta um negócio, um sonho que você teve. As pessoas, às vezes, não têm coragem de realizar aquele sonho, por medo, sim, né? Por ter um temor, assim, de vai dar certo, não vai dar certo. Não pensa assim, não, gente. Mete a cara, vai lá. Faça um estudo, né, do mercado, faça um arrazoado ali das coisas que você quer, né? Porque eu acredito que muitas das vezes, até mesmo pessoas aí que estão empreendendo com sucesso, e nós temos vários aqui em Manaus, né, nunca pensaram em abrir um negócio que eles estão aí com o sucesso devido, tá? Temos histórias 1000 aí, tá? É verdade. Agora, a gente vê aí, né? Tudo parte de um sonho, né? Agora eu queria começar esse podcast aqui com o Sarquis, pedindo para ele dizer quem ele é, como é que começou a sua vida aí, não vou dizer assim profissional, é pessoal, né? Aqui em Manaus, na nossa Manaus. Depois daí ele vai dizer como é que surgiu a ideia. Perfeito, vamos por parte que nem o Jack. Exatamente. Então, o que acontece? Eu trabalhava em Balbina dando aula de informática lá na usina hidrelétrica de Manaus, ali em Figueiredo, né? E quando eu retornei, eu fui trabalhar numa agência de viagem. E eu fiz atendimento no aeroporto, check-in, pegar a mala do passageiro, ele tinha uma sala VIP lá, a empresa hoje já não opera mais em Manaus. Mas eu comecei no aeroporto, de lá, pelas amizades que eu fiz, eu fui trabalhar em companhia aérea. Em companhia aérea eu saí e fui trabalhar em operadora de turismo, né? Que é onde eu sou. A MB ela é bem simples, porque é o M que sou eu e o B que é a Bel, que é a minha esposa. Na operadora eu conhecia o B e a gente disputava as vendas. Eu falei, cara, essa mulher vende bem e eu também. Eu falei, dá game. É isso aí. Eu não vou pegar a que está vendendo menos, eu vou pegar a que está vendendo mais. Excelente.
Exatamente. Ela tem um pouco de... Visão de negócio, pessoal. Visão de negócio. Sempre, tem que ter. O olho de águia tem que existir desde o início. Então, assim, quando eu vi que ela vendia bem, ela tem raiva que eu tenho guardado até hoje uma impressão que eu estou em primeiro, ela em segundo no ranking da empresa. E ela disse que só foi naquele momento que eu estava em primeiro, que geralmente ela estava em primeiro. Eu falei, mas não me interessa, eu estou por cima ou por baixo, é contigo que eu quero me embolar. É isso aí, padrão. Então, aí a gente continuou, daí trabalhei em operadora, ela já tinha trabalhado em companhia aérea, em operadora de turismo, a gente se conheceu, e por um cliente nosso incentivar, cara, abre tua agência, não sei o que e tal, e ela estava grávida, a gente estava namorando na época, e ela tinha ficado grávida de mim, e a gente decidiu abrir a agência MB, em 2009, né? E assim, foi por um incentivo de um cliente nosso, que é juiz de direito, que comprava passagem, compra com a gente passagem, e assim, a gente veio que, meio que traçando, apesar da nossa experiência na situação de ter trabalhado em companhia aérea, em operador, em agência de viagem, a gente ainda não tinha feito nenhum passageiro voar pela MB Viagens. Então esse foi o nosso maior preconceito e o nosso maior desafio, né? É assim, a gente está fazendo esse ano, em novembro, 14 anos de MB Viagens, e a gente tem orgulho de falar que a gente nunca deixou nenhum passageiro no chão, que a gente nunca deixou nenhum passageiro sem assistência. E eu acho que é o primordial, é a gente trabalhar com serviço, né? A gente não quer ser só mais um. A gente não é, eu costumo dizer, eu não sou um tirador de bilhete, que o cara chega, quer ir para tal destino e pronto. Aí eu cansei de mudar roteiro de passageiro, ele chegar com uma ideia e a gente mudar na conversa, eu entender o que ele está precisando. Por exemplo, ele queria ir no Rio conhecer o Cristo Redentor, numa época que eu soube que o Cristo estava em reforma e não estava aberto para turismo. Eu falei, o senhor não vai conhecer o Rio nessa viagem, o Cristo Redentor. Daí ele falou, mas Marcos, eu quero ir, é um sonho. Eu falei, mas está em reforma. Eu, como agente de viagem, sabia. Sério? Eu fui mostrar para ele, cara, eu não sabia. Se ele tivesse comprado na internet, ele tinha ido embora para o Rio, não tinha visto o Cristo Redentor, né? E a frustração. Frustrado. Verdade. Então você vende sonhos. Sim, eu costumo E dizer. você costuma, então, chegar e dizer para o cliente, né? Você, Abel, dizem para o cliente, olha, não vai dar legal isso aí não. O seu roteiro é esse. Vamos fazer o seguinte, veja isso aqui. E o cara compra essa ideia. Sim, Isso é bacana, isso é muito bacana. De ver um cliente com potencial de fazer um cruzeiro e eu colocar ele dentro do navio e ele voltar de lá falando, Marcos, foi a melhor coisa que eu fiz ter comprado esse cruzeiro. Porque a gente tem que entender toda uma situação, até em relação a gasto. Porque se eu pego um cliente que é 3 estrelas e eu coloco ele num 5 estrelas, ele se sente mal. Se eu colocar um cara de 5 estrelas num hotel 3 estrelas, ele também vai se sentir mal, porque ele tem condições de pagar pelo serviço. Né? Então, assim, a gente tem esse cuidado. Se o cara está indo, um exemplo, para São Paulo, eu vejo na conversa, na entrevista com ele, que ele está querendo fazer compras. Eu coloco ele lá em Ibirapuera, eu quebrei a viagem do cara. Se ele está querendo fazer compras, eu tenho que pegar um hotel econômico mais próximo do centro, mais próximo do que ele quer comprar. Se ele quer fazer uma visita médica, eu vou trabalhar em cima do hospital. Vou lhe colocar num ponto próximo do hospital. Ah, ele quer fazer turismo, ele quer ir para um teatro, ele quer fazer um Interlagos, ele quer conhecer uma outra situação em São Paulo, dando um exemplo de São Paulo. Então, assim, a gente tem que saber entrevistar o cliente. É um leque de oportunidades, né? Para ver a melhor opções. opção. E é o que eu digo, nem sempre a melhor compra é a mais barata. Sabe, às vezes você paga um pouco mais para ficar num hotel mais bem localizado, mais próximo dos teus interesses. Então a gente também poder otimizar o tempo é fundamental, né? Você não compra um guia para ele levar nas costas, você compra para poder otimizar, você aquele dia poder aproveitar melhor, já ir direto nos pontos turísticos da cidade. Eu acho que esse é o nosso grande diferencial, né? A gente poder fazer uma entrevista, fazer um roteiro. Geralmente eu faço um day by day. Tipo, essa semana tinha uma cliente minha, eu acho que ela vai até assistir o podcast, ela estava lá em Salvador. Marcos, eu queria um Aras. Eu passei para ela o contato do Aras para poder fazer um passeio de cavalo. Então, assim, a gente dá uma consultoria. Não é uma emissão, não é que nem uma loja que vende um perfume. Que o cara pagou o perfume, ele pegou o perfume, se ele tropeçar na saída da loja, o perfume quebrar, a venda acabou ali. A minha venda, geralmente, ela acaba quando o cliente volta. E eu tenho que deixar o gancho para a próxima. Então, assim, o cara comprou o bilhete comigo hoje. A viagem dele é em novembro, a minha venda não acabou quando ele me pagou. A minha venda só acaba quando ele retorna da viagem dele. Enquanto ele está em viagem, ainda é responsabilidade minha.
Entendeu? O meu cliente não é que nem o da funerária, que só compra uma vez e não volta. Já era. É Já uma partiu. viagem só de ida. Partiu dessa para melhor. Inclusive, tem uma curiosidade. Quando a gente abriu a agência, era lá na Joaquim Nabuco, em frente à funerária Almir Neves. Excelente, hein? E o meu jogo Excelente era assim. por ponto de referência, por ninguém erra, pô. Sim, e eu dizia, comigo tu viaja, ou sentado ou deitado, mas tu embarca. Que bacana. Era o meu slogan, na Pô, frente da bacana. Almir Neves. Como é que o cara vai esquecer esse slogan, pô? Então, eu dizia, ali na frente eu sei que nunca vieram reclamar, porque eu comprava e nunca vieram reclamar. Então comigo eu sempre dizia, compra comigo enquanto tem a oportunidade, porque infelizmente a gente passou por esse problema de pandemia, mas teve algumas coisas que salientaram para o lado bom. Por exemplo, serviço. Os clientes que compravam direto na internet viram que ficaram sem opção. Eu fui um deles. Então, Eu aí fui, foi eu ia pra quando... Europa, Então, 15 assim, dias na Europa para acompanhar minha esposa num congresso em Barcelona. E eu, quando vi aquilo tudo, eu falei, acabou. Que eu tinha comprado no final do ano de 2019, outubro por ali, quando veio março era viagem, foi quando estourou tudo. Aí eu falei, agora já era, mano. E liga não pra deu onde? certo. A gente Barcelona, depois Madrid e Portugal. Olha aí. Lisboa, Cascais. Aí quando tu descobre isso, tu liga pra onde na internet? Tu procura Boa quem pra pergunta. te dar Boa o pergunta. suporte. Enquanto assim, o cara comprou, hoje a gente escuta muito falar de ponto, de milha, não sei o quê. Eu tenho milhas para vender na agência, pouco ofereço, por quê? Porque eu sei o quanto ela é restrita. Então, às vezes, o cliente está comprando por uma empolgação no valor e esquece das restrições. Né? E assim, as restrições ela acaba te limitando. Você não faz um plano de saúde com a intenção de pegar uma hérnia. Com certeza. Você faz um plano de saúde por quê? Você quer um respaldo caso uma necessidade venha É que nem ocorrer. seguro de carro e moto. Então, Não você é? não faz, olha, eu vou fazer um top porque eu quero acertar terceiros, eu quero o completão porque eu vou pagar para terceiros. Não, você faz com uma prevenção. Então a agência de viagem é mais ou menos isso. Você está comprando com uma agência por causa de serviço, porque você quer ter um respaldo para onde você recorrer numa necessidade. Entendeu? Porque, por exemplo, no meu caso, a nossa agência ela é uma agência física. Eu tenho uma loja aqui no Vira Alves, a gente tem onde receber as pessoas. Como eu trabalho muito com visto americano, que a gente vai já entrar nessa situação, então assim, eu preciso ter um espaço. Eu não gosto de trabalhar online, marcar com um café. Pô, vamos marcar um café ali no shopping para a gente tratar sobre a sua viagem. Não, você pode tratar comigo tanto online quanto lá dentro da agência. A gente tem pessoas que trabalham com a gente. E eu digo, é o nosso diferencial, sabe? A gente começou num período que era muito escasso, a gente começou num período também onde tem uma concorrência muito grande, que a companhia aérea passa mensagem para o passageiro tentando dar um desconto que nem para a gente ele dá. Então é meio que umas, como é que se diz, umas ciladas que são feitas hoje em dia, e tem alguns clientes que caem, e outros já sabem da expertise, entende que o nosso serviço ele existe, vai existir para sempre, entendeu? Teve uma época nos Estados Unidos que tiraram quase 100% das agências de viagem, porque estava todo mundo online, aquela coisa, e depois eles viram que o serviço não tinha qualidade. Tinha que ter uma coisa mais humanizada. Mais humanizada. Mais do trato ali direto com o cliente. Foi o que a gente viu na pandemia, né? Isso que acontece. A pandemia ela mostrou um jeito novo de fazer negócio, que é o online. Sim. Mas você perde por um lado, que é aquele contato pessoal que é muito positivo para os negócios. Né? Para todo mundo. Eu tenho uma empresa de consultoria. Tá? Para eu fazer ali uma consultoria online é muito fácil. Mas eu tenho que estar em loco com o cliente. Certo? Porque às vezes é muito melhor você bater o primeiro papo, o primeiro contato no tete-a-tete, depois você pode fazer 200 online. O cara já vai, até por telefone, o laço de confiança já foi estabelecido. Então fica mais fácil. Não, eu trato muita coisa online. Eu tenho um cliente que eu uso tanto o cartão dele que eu sei de qual o cartão dele. Entendeu? E assim, a gente já está há um tempo, a gente já passou por algumas experiências, que nem você fala. Quando a gente abriu a agência, a gente abriu em novembro, quando foi em janeiro, teve uma cliente nossa, que ela chegou, comprou um pacote para a Europa, e o pacote, naquela época, 14 anos atrás, ela pagou 20 mil reais à vista. Quando eu vi aquele dinheiro, eu falei, cara, a gente tem que ter o maior cuidado para fazer tudo certinho. Essa passageira continuou comprando com a gente, ela é nossa cliente até hoje. O marido dela é médico, ele fala que trabalhava pra gente, né? Ele disse, Marcos, eu vou ver meu extrato, só é pra ti transferência. Eu falei, enquanto meu nome estiver aparecendo no seu extrato, pode ter certeza que seu dinheiro tá bem empregado. É isso aí. O dia que eu sumir da sua fatura, o senhor se preocupe. É verdade. Entendeu? Porque, que nem eu digo, a gente
vive para criar momentos felizes. A gente veio sem nada e a gente vai embora sem nada. Então a gente está nessa vida de passagem, seja de passagem que seja de avião. Com certeza. Que seja para um destino legal, criando boas memórias, conhecendo outras culturas. E não é porque eu trabalho com isso, mas é o único dinheiro que quanto mais você gasta, mais retorno você tem, é em viagem. Isso aí não tem mais... A pandemia deixou bem claro em relação a isso. As pessoas que ficaram sem ter como sair, sem ter como viajar, sem ter como comemorar as datas importantes, mostrou bem isso. E assim, eu acho que hoje é uma outra pegada em relação ao turismo. Antigamente, você tinha uma pessoa que, no mínimo, era rica para viajar de avião. Hoje, com as promoções, com as facilidades, com as formas de pagamento parcelado, ficou acessível para todo mundo. A gente estava vendo agora para Cartagena, eu vou agora em agosto, R$ 1.100 ida e volta. Parcela em 10 vezes. Se tu trabalhar e tu não conseguir uma parcela de 110 por mês, aí eu acho melhor trocar de trabalho. Com certeza. Então, assim, o acesso hoje é outro. Eu até comentei mais cedo, quando a gente começou no turismo, para te virar amazonense, tu tinha que fazer duas coisas. Tu tinha que ir para Venezuela de carro e ir para Fortaleza. Enquanto tu não fazia isso, tu não era amazonense. Todo amazonense que se preze ia para Fortaleza e ia para Venezuela. E assim, o amazonense ia para Fortaleza por quê? Porque era um destino que chegava e já com meia hora estava numa praia comendo um camarão, tomando uma cerveja. O amazonense era o tipo de... Tem uma cultura, hoje nem tanto, mas ele queria ir para um lugar que já tivesse ido alguém, já tivesse sofrido e já tivesse passado a experiência positiva. Então, Fortaleza, você tem a certeza que... Até hoje é assim. Você tem a certeza de que é um lugar que você vai ser bem acolhido. Né? O custo financeiro, eu digo, você almoça em Manaus, você come em qualquer lugar do mundo. Não precisa ser só do Brasil. Verdade. O nosso custo de vida aqui é alto. Então, assim, o amazonense ia para Fortaleza. Aí começou uma febre de comprar apartamento lá em Fortaleza e não sei o quê. Eu tenho um cliente que viaja para Fortaleza, tem apartamento lá e compra hotel, porque o apartamento dele fica fechado, mofado, então é melhor ele pagar o hotel e deixar o apartamento lá como patrimônio. Sim. Aí o amazonense começou a migrar, ir para o Rio de Janeiro, começou a tirar visto. E quando eu comecei a perceber, eu já estava em Miami, todo mundo viajando, porque hoje é mais perto tu ir para Miami do que tu ir para São Paulo. E se a gente for falar em preço, sai mais barato tu ir para os Estados Unidos do que tu viajar nacional. Nordeste, por exemplo, é um absurdo. Um absurdo. Até para São Paulo, pô. Campinas aí. Você pega lá, meu filho tá morando em Campinas agora, pega pra visitar o moleque, pô, é um absurdo. Não, semana passada eu vendi Pelo amor de Brasília por Deus. R$6.000 ida e volta e no mesmo dia vendi Miami por 1.700. Tá vendo? É uma coisa, onde é que a gente vai parar com essa loucura toda? Continuar viajando pro exterior. Então a procura tá maior do que ir pro Nordeste, por exemplo? O que acontece? Hoje, como tem essa limitação do visto, esse cliente só não foi para Miami porque ele estava sem o visto. Mas quem tem um visto, não tenha dúvida que a melhor opção seria os Estados Unidos. Né? A diferença dos Estados Unidos hoje, principalmente ali na Flórida, Miami e Orlando, para o Nordeste, é o forró. Porque o camarão tem, a praia tem. A feijoada tem. A feijoada tem. O churrasco tem. O churrasco tem. Então, assim, não tem mais... Até o idioma não tem mais barreira. Não tem. Na Flórida. O que coloca que o inglês lá hoje é considerado o terceiro idioma na Flórida. Verdade. O primeiro é o espanhol, depois segundo o português, e depois o português do Brasil, né? E depois o inglês. Então até que você chega em qualquer parque da Flórida ali, no panfletozinho tem lá tudo em português. O Mickey tá falando, tá te cumprimentando em português. É impressionante. Olá, bem-vindo. Quando que a gente pensou que um dia fosse acontecer isso? Sim. Porque a gente sabe que o destino ali da Flórida, dos Estados Unidos ali, o brasileiro impera, né? Sim. Isso é interessante, isso é interessante. Não, hoje você saber disso. Hoje você vai num show da Broadway e tem um tradutor simultâneo para português Brasil. Entendeu? Quando eu fui a primeira vez na Broadway, em 1997, né? Que foi uma loucura ali. Eu recém-casado, a gente chegou lá, pô, inglês. Acabou. Inglês, a minha mulher não fala quase nada inglês. Aliás, alguma coisa. Hoje alguma coisa. E o que tá falando? Eu era o intérprete oficial dela. Porra, eu falei, cara, tá falando isso, isso e isso. E do guia ela ia olhando assim, onde é que tá? Tá nessa página aqui, já passou daí já.
faz. interessante. Que nem tem um vídeo do Matuto que ele fala não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Era mais ou menos isso. Mas dá o entender. Cara, é impressionante. E hoje você tem uns recursos, tanto desses de tradutores simultâneos, quanto os aplicativos do celular. Você pega um cardápio, você coloca a câmera do seu celular e traduz na hora. É verdade. Então você já não tem mais aquela tecnologia dificuldade. tá de ponta mesmo nesse Ajudou. negócio. Você vai em Alcatraz, lá em São Francisco, tem um tradutor simultâneo para português Brasil. Impressionante. Entendeu? Então, assim, eles ficaram numa situação de que o brasileiro é bem quisto. Né? A galera brasileira, o povo brasileiro, apesar de que você quer reconhecer um brasileiro em qualquer lugar do mundo, ele vai estar sempre tirando onda, zoando a estátua que está pelada. É verdade. Fazendo alguma graça. É o povo mais fácil. Furando uma filazinha, de praxe, isso é normal. Falando alto. Caramba. O fulano tá lá no final, ele tá gritando, assoviando. Toma aqui na frente! Cara, e é desse jeitinho, mas o brasileiro ele conquistou seu espaço, né, no turismo por aí. Aliás, eu desconheço um lugar que não tenha brasileiro hoje, você quando viaja pelo mundo inteiro aí. Impressionante, você sempre encontra brasileiro. Com certeza. Impressionante. E o Armstrong, quando chegou na Lua, tinha um cearense vendendo cearense. E se juntar todos os cearenses de novo hoje, que está fora do Ceará, não cabe no Ceará. Não cabe. Não cabe. Você já falei isso, pessoal, que nem os judeus, né? De juntar todo mundo não cabe lá, pô, Israel. Isso aí é que nem o cearense, é igualzinho. É isso mesmo, cara. Mas é assim, isso é legal, porque desmistificou a situação. Então o brasileiro era esse, era o cara que viajava, o amazonense no caso, era o cara que ia para Fortaleza, para Venezuela, depois para o Rio, agora para os Estados Unidos, aí agora já vão para a Europa, já melhorou o intercâmbio. A gente tinha uma agência de viagem aqui em Manaus que ainda funciona, que fazia muito roteiro com adolescente para Disney, porque o pai queria trabalhar, mandava o filho para Disney, meio que manda esse menino para lá que eu preciso ganhar dinheiro, né? E hoje já não é mais assim. Hoje já não tem. Configuração com hoje. certeza. Hoje você quer ver a sua filha na Disney. Você quer ver a emoção dela em reconhecer um personagem dentro do parque. Então a pegada é outra. Hoje é mais fácil o filho ficar e o pai ir do que mandar o filho sozinho. Engraçado, quando eu levei meu filho para Disney, a primeira vez dele, né? Eu já tinha ido com a Aline já. E, pô, a gente se diverte, pô, como se criança fosse. Né? Então a emoção da criança, você vê assim, pai, é meu aniversário. Era aniversário dele. E fui lá cortar desde o corte de cabelo até o pirata, que na época era o Jack Sparrow, aquela roupa, tudo. E andava com espada pra lá e pra cá, e ele com um bottom aqui, ó. My birthday. Aí todo mundo dava os parabéns, igual o Brasil, né? Igualzinho daquela educação. Ainda tem. Geralmente eles ganham algumas cortesias durante o parque, você ainda consegue pegar isso. Então, ainda tem isso aí? Tem. Então, você andava lá, todo mundo falava tudo, e pra limpar o cabelo depois foi uma desgraça. Aquelas coisas tudo em cima do cabelo, meu irmão, pô, foi demais. Mas é uma coisa que a criança não esquece. Realmente, a gente também não. Eu lembro quando foi a primeira vez lá, pô, uma coisa de louco. Assim, é surreal, porque quando a gente fala em magia, geralmente quem não faz a leitura, ela entende como uma coisa bem... Ah, isso aí é tolice, magia. Mas na hora que você entra no parque, você vê realmente as coisas funcionando. Por exemplo, eu fui no workshop da Disney, e uma das perguntas que o cara fez, ele falou assim, quantos Mickey você acha que tem no Magic Kingdom? Aí todo mundo ficou assim, cara, não tem uma noção de quantos Mickey. Uma média de 100 a 150 mil pessoas num dia visitam um parque. Tu imagina que vai ter quantos Mickey lá dentro? Chuta. Vamos lá, os 100. Beleza. Um Mickey, ele roda tudo aquilo lá. Aí eu falei, cara... Tá de sacanagem. Então, foi essa a mesma expressão. Porrada, porque tu vai num lugar, o cara tá. Tu vai no outro lugar, ele tá também. Pô, ele fica correndo pra lá e pra cá. Aí eu vou te fazer uma pergunta, que foi o que ele me perguntou lá. Quantos Barack Obama existe? Quantos Justin Bieber existe? Por que Mickey tem que ser 100? A integridade do personagem. Quando tem uma criança tirando foto com aquele Mickey, não existe outra criança tirando foto. Ok, então, entendi. Começou a essência. Então, a integridade, a essência, a coisa funciona. Né? Não é aquela coisa Aquele assim, é o Mickey para aquela criança ali. Isso é uma jogada do caramba, hein? Porque é a magia funcionando. Porque eu digo, se a gente aqui na nossa mentalidade, a cada 100 pagantes entrava o Mickey. Com certeza. Na frente lá já estava uma fantasia extra. Acabou. Então, é mais ou menos isso. Então você vê o cuidado, não é só vender por vender. Não é uma situação de você estar só dentro de um parque de diversões. Eu desconheço também, Sarkis, que uma criança tenha chegado assim e não tenha vivido isso aí com emoção daquela do mundo da criança. Que é impressionante, a gente já sente, cara. Não é verdade? Sim. Cara, é impressionante isso aí. A gente conta a história, por exemplo, uma história bem simples. Você já ouviu falar em Disneylândia?
e o Walt Disney World. Isso. Você sabe por que a diferença? Por quê? Vamos lá. Quando o Walt Disney, por que ele criou a Disneylândia lá em Los Angeles, que é a primeira, que é a base? Porque ele ia num parque de diversões com as netas e ele não brincava. Ele ficava feliz porque via elas brincando, mas ele não brincava. E ele começou a ficar incomodado. Ele queria ter um parque onde ele pudesse interagir junto com os netos, com os filhos. E foi quando ele criou a Disneylândia. Sucesso total, tudo dando certo. Ele começou a comprar terra em Orlando. Começou a comprar terra. Porque quando a gente fala em Disney, a gente só fala em Walt Disney. Isso. Mas tem um cara chamado Roy, que era o irmão dele, o Roy Disney, que era o administrador financeiro. O Walt Disney era o louco, idealizador, a coisa, e o Roy era o que bancava, o que fazia, o que, calma, isso faz, isso não faz. E assim, quando ele idealizou a Disney lá em Orlando, véspera de inaugurar, ele morreu. Foi. Aí o Roy voltou. Ele não viu. Foi, ele não viu inaugurar. E o Roy voltou, ele já estava aposentado, ele voltou para a presidência. Quando ele voltou, ele não deixou colocar a Disneyland em Orlando. Walt Disney World. Porque ele disse aquilo ali é o mundo do Walt Disney. Então, em Orlando é o Walt Disney World. Em Los Angeles é Disneylândia. Entendeu? E assim, os caras são ricos no detalhe. E o marketing deles é uma coisa pesada, né? Impressionante. Eles nasceram para isso. Para te ter uma ideia, eu vendo Patagônia pela Disney. É mesmo? Tu não vai ver Pateta, Mickey, nada, mas o serviço. Porque se tu coloca que tu é alérgico a um tipo de comida, eles não deixam tu passar nem perto dela. É mesmo. Então, assim, a Disney, ela trabalha com serviço. O cliente que quer serviço, a gente tem. Tu vai no cruzeiro da Disney, vai ter um celular para ti disponível. Para te comunicar com teus filhos, na cabine, aquela coisa que é surreal. Entendeu? Para quem quer serviço, quando você vai e entende, por exemplo, hoje, se você está hospedado dentro de um parque, você não carrega mais nem suas compras de que você faz na loja. Você fez uma compra na loja, ela vai ser entregue no teu quarto. Você está lá dentro daqueles resorts lá da Disney. Sim, e tem várias categorias. Tem econômico, tem luxo, super luxo. E você poder, com a chave do seu quarto, entrar no parque, fazer compra, passear, sabe? Então, assim... É uma comodidade impressionante. É um agrego, né? Eles Cara, vão agregando... Uma agregação de valor do caramba isso aí, pô. Ó, tem um cliente Nunca imaginei uma coisa dessa. Eu tenho um cliente que está agora nos Estados Unidos, um cliente nosso, amigão meu. Então, assim, ele já saiu daqui com passagem, hotel, seguro, carro, chip. Ele chegou lá, só fez plugar o chip, já está funcionando a internet. Eu perguntei se estava tudo bem, ele falou que estava, que tinha gostado do hotel e tal. Então, assim, a gente ter uma gama de serviço. Hoje eu falo, se você quiser fazer uma festa na Flórida, até figurante eu arrumo. Excelente. Entendeu? O cara quer fazer um passeio de lanche. Mulher quer casar em Los Angeles. Las Vegas? É, Las Vegas, olha, Las Vegas. Eu casei na mesma capela que o Elvis. Então, já fudeu então. Agora eu vou ter que fazer essa parada também. Então, é surreal, cara. Olha aí. É surreal. A experiência que a gente teve, porque a gente quando casou, a gente namorou, quando a gente abriu a MB Viagem, a gente casou, a gente não tinha recurso. Então a gente casou aqui, foi um casamento bem simples. A gente só queria ter uma união. Né? A gente estava montando um negócio e eu sempre acreditei que era um pote só o nosso. A minha esposa trabalha comigo, meu braço direito, esquerdo e minhas duas pernas. Né? Eu sou o que mais apareço, eu sou a linha de frente, mas ela é como se eu fosse o Walt Disney e ela fosse o meu Roy. Né? Então, assim, ela me ajuda muito. E quando a gente estava com um cacau melhor, a gente estava lá em Las Vegas, a gente casou na mesma capela que o Elvis, com incluso a minha roupa, a roupa dela, a limousine para buscar a gente no hotel. E tipo assim, a gente gastou uns $500. Na época estava 2 por alguma coisa. Um casamento daquele padrão aqui seriam, vamos dizer, uns R$10 mil, e lá eu gastei 1.000. Entendeu? É isso aí. E a gente casou com validade, o certificado tem validade no Brasil, né? Que ali atrás em Las Vegas tem uma capela e um motel, uma capela, um motel. Direto. E aquilo que a gente vê em filme realmente funciona. Entendeu? Capela 24 horas e as coisas, tudo ali funcionando. Eu tenho um cliente que ele é evangélico, ele não bebe e gosta de Las Vegas. Porque o cara não pode idealizar e rotular que é a cidade da onda. Não, tem de tudo. Entendeu? Las Vegas é extraordinário. Eu dou o exemplo tem um restaurante lá na Las Vegas antiga que é o Ataque Cardíaco. Lá quem tem 150 quilos não come.
Eu fui... Não paga. Não paga, não come não. Não paga, não come não. Come à Não come vontade. pra caramba. Então, ele não paga. Eu fiz uns stories lá e eu dizia, cara, isso é a forma correta de tratar um cliente. Porra, excelente. Eu me senti valorizado. Geralmente a gente entra num restaurante, o gordinho, o cara fica meio que arrependido naquele momento de ter feito qualquer cardápio e ter colocado qualquer valor. E o cara chegar contigo e falar assim, ó, você pode comer à vontade, que é por nossa conta, é de É o emocionar. sonho de todo gordo, pô. É de emocionar. Excelente, o cara chora. Não, eu me emocionei. No final não dava tchau, eu dizia até amanhã. Até amanhã. Esse é o meu amigo Saquis, pô, sem brincadeira, cara. Meu irmão, olha só, uma coisa interessante pra caramba, você tá falando do empreendedorismo, né? Do sonho de você se tornou realidade, né? Sim. Uma coisa muito bacana e interessante, né? É você dar a cara a tapa, né? Porra. Quando você está numa situação confortável, numa agência, né? Trabalhando, ganhando o teu dinheiro, tua mulher ou futura mulher também estava ali, porra, se destacando e tal, mas aí pintou aquele chamamento, né? Porra, vamos lá que vocês vão se dar bem, pô, vamos lá. Decola. Aquela sementinha. Não é? Planta essa semente que vai dar fruto, pô. E a gente foi sem pretensão, cara. Na verdade, a nossa meta era tirar o nosso salário. Era o que eu queria. Era tirar o meu salário, né? Hoje eu consigo, às vezes, em uma venda, tirar o meu salário. Né? Porque, assim, como a gente trabalha com serviço, eu tenho um cliente que vai para Maldivas que gasta 2 pessoas R$100 mil. Eu tenho um cliente que gastou 17 mil em 4 passeios em Dubai. Entendeu? Então, assim, é um outro público. É outro público. Sim, eu vendo aqui Manaus-Tabatinga, eu vendo Manaus-Santarém, só um trecho, sem problema nenhum. Porque eu atendo toda a demanda, entendeu? Mas o meu foco é em quê? É em viagem de família. É o cara que quer comprar o souvenir, é o cara que quer comprar um serviço turístico, que é onde a gente ganha, né? Porque não é onde a gente agrega valor, é onde a gente consegue dar uma informação melhor. O mochileiro, ele vai sempre se virar sozinho, né? Então, quando a gente entrou, a gente só queria bater o nosso salário. Essa era a nossa meta, minha e dela. Né? E quando a gente viu que a gente conseguia mais e mais e mais, e as coisas foram melhorando, acontecendo com muita seriedade, que eu costumo dizer, o empreendedorismo aqui no Brasil é difícil. Bom difícil. Tem um governo querendo um pedaço teu, os teus amigos querendo desconto e os teus parentes querendo cortesia. Né? Isso aí é a tríade do sucesso de qualquer empreendedor. E uma coisa é certa, a gente não saber misturar as coisas. Existe um CNPJ e existe um CPF. Os meus amigos não são amigos da minha empresa, são meus amigos. É verdade. A minha empresa, ela não tem parente, ela não tem amigo, ela tem um CNPJ e ela vive de lucro, ela não vive de filantropia. Então, assim, isso é bem sério para mim, sempre foi, só que eu, por ter CPF, o que eu puder fazer para melhorar, eu vou fazer. Então, assim, se eu consigo ter um acesso... É o teu atendimento. Então, aí quando o teu entra, cliente ali, você deixar o cara mais feliz ainda. Eu me coloco sempre na situação. Porque entra na questão, às vezes o cliente está comprando um serviço, ou ele está comprando uma passagem que teoricamente está cara, eu não sou dono da companhia aérea. Mas ele vê em mim a intenção de querer fornecer a melhor situação. O preço não depende de mim. Mas ele sabe que eu estou ali de prontidão para fazer o que for melhor para ele. Então, essa que é a nossa finalidade. Sabe, é passar para o passageiro, para o nosso cliente, que a gente está do lado dele e eu me coloco sempre numa situação. Tipo, eu passei um exemplo um dia desse para um cliente meu que mora no Texas, um preço de uma passagem. Ele falou, Marcos, mas eu vi na internet mais barato. Eu falei, me mande aí. Quando ele me mandou, eu falei, mas o senhor viu o que é o mais barato? O senhor vai entrar em Miami, aí o senhor vai para Georgetown, aí entra em Houston de novo, para depois ir para Dallas. Eu não tinha visto a conexão. Eu falei, você vai fazer 2 imigrações, você vai entrar em Miami, vai sair e vai voltar. Não, por uma diferença de R$300. Aí falou, não compensa. Eu falei, então, esse é o meu trabalho, não é o seu trabalho. Quando eu digo que a melhor compra não é a mais barata, é porque tem esses detalhes. Sabe, às vezes o cara Geralmente vê... o cara não vê, o cara vê o preço. O cara vê o preço. É verdade. Entendeu? E ele ainda vê, às vezes, o horário de saída. Não tá no horário bom. Mas tu não vê que horas tu chega. Quantos dias. Esquece que a gente mora... Passa 10 dias viajando. A gente mora numa ilha. A gente tem um porto, um aeroporto e uma estrada. Acabou. Eu costumo dizer aqui em Manaus, a gente tem ladrão. A gente não tem bandido. O cara não tem um assaltante de banco. O cara não sai daqui? O cara vai pra onde? Na vez que roubaram o banco, o cara se embriou no mato e pegaram. É lógico, então, assim, tava fudido. aconteceu uma coisa muito séria.
tem um porto e um aeroporto no estado, bloqueia os três, o cara não tem para onde ir. Não. Então, a gente trabalha muito nisso e, assim, eu sempre digo para os meus clientes, sabe? A entrevista é fundamental. Entrevista de quanto ele está disposto a gastar, do roteiro que ele quer fazer, a intenção dele em relação a isso. Então, por isso que eu digo, não é fácil empreender, né? A gente vê que são pequenos detalhes que faz te manter no mercado. O fato da gente ter saído do Brasil foi uma situação muito louca, porque em 2016 teve uma campanha aqui, né, regional, de prefeito, vereadores, e a gente participou dessa campanha e a gente viu que o país já estava naquela situação bem caótica. E quando você está próximo de campanha, você vê de perto a realidade, você fica mais assustado ainda. Aí foi quando a gente decidiu, a minha filha estava terminando o high school e ir embora para os Estados Unidos. E é outra pancada. Por quê? O que eu fiz? As pessoas elas se limitam a achar que só existe 2 tipos de visto: o trabalho ou o turismo. E existe mais de 100 tipos de visto. Às vezes você é classificado para um tipo de visto e você não sabe. Pois é, isso aí, a gente tem pessoas que não compreendem isso aí mesmo. Eu mesmo sou um cara que, para mim, tinha um visto de viagem com passaporte a serviço e tal, é diferente, né? Que é outra pegada. Agora, quando a gente cai na vala comum, para mim ou é turismo ou é estudante. Sim. Agora tem uma porrada de visto realmente lá, categorias. Sim. Não é? Isso é interessante falar para o pessoal, para entender. Eu vou te dar um exemplo. Você já tem na própria entrevista sua, que quando você se inscreve para o visto, eles já fazem um apanhado seu ali. Ele já tem tudo teoria amarrado. Sim. Não é verdade? Então, quando você pretende um visto de turismo, ele vai ver, não, isso aí está tranquilo. Desde o começo, que a gente abriu a agência, a gente começou a trabalhar com serviço de turismo, de visto. E um dos nossos focos sempre foi no internacional. Por quê? Quando eu trabalhei em companhia aérea, eu via que a galera tinha dificuldade com o internacional. De remarcar, porque o cálculo, tu tinha que calcular o câmbio do dia com o câmbio do atual. Então tinha todo um trabalho matemático. Eu sempre gostei desses desafios. Eu encarava como um desafio mesmo. E eu me dediquei e eu fiquei bom no internacional. Quando eu fui trabalhar em operadora, meu foco era internacional. Quando eu saí da operadora e a gente decidiu abrir a nossa agência, o meu foco foi no internacional. Porque no nacional tu consegue ligar pro seu José lá da pousada e tratar com ele. Mas eu quero ver tu ligar pro Marte lá dos Estados Unidos e tentar fazer uma negociação com ele. Então foi aí que eu entrei. E assim, a gente faz o processo de visto desde sempre que a gente teve agência, desde o início. Então assim, uma vez a gente recebeu um cônsul, porque aqui em Manaus tem consulado, mas não tem embaixada. Fique claro isso, são coisas totalmente distintas. Quem te dá o visto é a embaixada. Sim, é a embaixada. Que no caso, no Brasil, hoje são 5 locais. Brasília, São Paulo, Rio, Recife e Porto Alegre. Apenas 5 cedem visto. E embaixada tem em todas as cidades. A nossa aqui, inclusive, ali próximo da Cefaz. E uma consulado. O consulado. Uma vez veio um cônsul de Brasília para cá e ele foi lá comigo na agência conhecer, conversar, ver como era o nosso processo. Ele ficou admirado como eu separava. Eu dizia, quando passa na entrevista comigo, a chance de aprovar lá é grande. Porque eu não vendo o resultado, eu deixo a pessoa bem ciente, porque às vezes você não tem condições nenhuma. Eu pergunto, você é casado? Não. Tem filho? Não. Trabalha? Não. O que você quer fazer? Eu queria ficar 20 dias de turismo. Eu falei, quem que vai pagar isso? É bem simples. Não vai. Não consegue o visto. Então, se você conseguir comprovar vínculo com o seu país, a chance de aprovar é grande. Entendeu? Porque eles entram em cima de probabilidade. Se você tem um emprego aqui, é concursado, é casado, tem filho em escola, não tem por que negar. Entendeu? Eu já dei várias entradas nos Estados Unidos, eu nunca passei por problema nenhum. Eu tenho uma boa referência deles sempre. Quando foi em 2006 que iniciou o voo Manaus-Miami, eu trabalhava na TAM. E a gente fez um treinamento de security que era de entrada, de documentação, essas coisas. E desde lá eu sempre fiquei muito admirado da forma deles de serem corretos. O certo é certo. O juiz aqui no Brasil, lá na fila, ele é mais um. Não tem jeitinho brasileiro de estar passando pela lateral ou dar um guaraná aqui para poder furar uma fila. Não todo mundo lá. E a embaixada aqui no Brasil,
O território é americano. É verdade. Aquele quadrado ali é território americano. É isso aí. Então a lei que prevalece ali dentro é deles. Né? Então assim, a gente faz toda essa orientação. Eu vou dar um exemplo de um caso que aconteceu lá, que quando eu contar, tu vai se espantar, e quando eu explicar, tu vai entender. O cara tirou um visto por habilidades especiais. Qual era a habilidade dele? Afinador de cuíca. Puta que pariu. Aí o cara se espanta. Como assim? Aí, olha só o que eu falo. Às vezes Afinador de cuíca. você tem uma chance de visto e você não sabe. Ele conversando com um advogado de imigração, aí ele contou dos cursos que ele tinha, que ele fazia, que ele trabalhava numa escola de samba e PBB. Aí o cara, tá aí, vamos entrar como afinador de cuíca. Como que é o raciocínio do cara nos Estados Unidos? Ele olha para dentro. Quantos afinadores de cuíca a gente tem aí? Nenhum. Vamos precisar de um. Ou Bota podemos precisar. Bota o cara para dentro. Isso aí. Se tu for tentar hoje como afinador de cuíca, eles vão dizer, não, a gente já tem um aí. É verdade. Mas olha como é uma lógica certa. Por habilidades especiais ele conseguiu visto. Essa é uma visão que ninguém tem. Pouquíssimas pessoas vão ter. É verdade. Porque os Estados Unidos se tornaram o que são hoje devido a isso, essa visão. Lá de empreendedorismo. O que eles... De procurar o que eles querem para eles lá. Ah, não tem isso? Bota que pode ser um dia que a gente precisa. Pode ser que a gente precise. Interessante. Entendeu? E assim, o país ele é de imigrantes. Sempre foi de imigrantes. Eles não têm como tirar todo mundo de lá de dentro. Se ele tirar todos os ilegais, não estou falando nem os documentados, o país quebra. Quebra. E eles têm consciência disso. Mão de obra. Sim, eu vi isso de perto, sabe? O que eu fiz? Eu tirei um visto que era de investidor, porque a minha empresa abriu uma empresa lá e ela só confiava numa pessoa para dirigir ela, que era o seu diretor daqui. Lógico. E eu mandei ela transferir eu para lá. Então eu meio que me transferi para lá. E quando eu estava em processo disso, eu fiquei, que demorava mais ou menos 1 ano e meio, e a gente já estava residindo lá, filho na escola e tudo. Eu tirei o visto de estudante também, para eu poder vir no Brasil, que ainda estava com a agência aqui. Meu pai ficou doente nessa época. Então, assim, para mim ter flexibilidade de ida e volta, eu tinha um visto de estudante. Para mim ter uma legalidade de residência, eu já estava com processo também de visto que é o L1, que é de investidor. Então, assim, tudo isso foi uma experiência que foi quando eu conheci uma galera de lá, que eu tenho amigos até hoje, a gente tem grupo de lá de Orlando. Fiz uma experiência de empreendedorismo na origem, entendeu? Quando eu cheguei lá, tipo assim, quando tu chega nos Estados Unidos, tu ganha um kit. A tua mulher começa a fazer bolo, do nada ela aprende a fazer bolo, tanto que quando ela voltou, ela esqueceu. Acabou. Era só lá. Ela chegou aqui, ela não sabia mais ferver água. É isso entendeu? Aí, então, a necessidade faz a pessoa evoluir de uma forma. Então, assim, eu fazia translado, fazia tudo. Cheguei a me cadastrar em Uber para fazer lá, entendeu? Então, assim, o dinheiro ele aparece de todo jeito. Se você é trabalhador, em qualquer lugar você vai ter espaço. Só que nos Estados Unidos você trabalha uma média de 12 a 14 horas por dia. É isso aí. E a gente aqui quer trabalhar de segunda a sexta, sábado até meio-dia, e feriado, se puder imprensar, a gente quer imprensar. É isso aí. Lá a gente não nasceu para trabalhar. Não. A gente não nasceu para sentir dor. A gente não nasceu. A gente está aqui, tipo assim, pouco tempo, então a gente tem que sofrer o mínimo possível. Mínimo possível. Entendeu? Você que sabe que é da guerra na selva, como que é as situações. Ninguém quer passar por nada difícil. Imagina. E lá não é diferente. Entendeu? Quando a gente foi para os Estados Unidos, agora indo para a nossa experiência, a gente foi em abril. Tô revoltado com o país, não gosto mais dessa cidade, pessoas falsas, porque nessa hora a gente só consegue ver o lado ruim. É verdade. Não fiz checklist de nada. Peguei a mulher, os meninos, nós éramos eu, a esposa e 2 crianças. A minha filha mais velha fazendo high school, que no caso é o ensino médio, e o meu menor de 6 meses. Quando eu pisei, eu já tinha dado, acho que umas 20 entradas nos Estados Unidos. Quando eu pisei, eu falei, vim pra morar. Aí o cara, tu veio morar? Peraí que o cenário é outro. Puta que pariu. Tira daqui e bota pra ali. Porque tu pode ir pra lá. Não, eu já passei 30 dias. Tu não era residente, não é a mesma coisa. Os locais que a gente frequenta é outro, sabe? O nosso time é outro, porque tu tá com o filho na escola, tu tá trabalhando, tá fazendo não sei o quê. Muda completamente. Tudo. E na hora que, tipo assim, um exemplo, eu ia para os Estados Unidos, eu ia para Orlando,
para mim, Orlando era um lugar mais seguro do mundo. E quando eu fui morar lá, que a gente morou em Winter Garden, a gente conheceu locais que nem entregador de pizza vai à noite. Porque é perigoso. Porque você conhece o mundo da magia. Não é verdade? Então, você só anda naquela... Por isso que é magia. Drive, por ali, Então. pau, Kiss Me ali, por aí vai. Então, Né? aí E eu conheci o lado escuro da coisa. pra fora daquele circuito ali, aí o bicho pega. Aí o bicho pega. E eu não sabia. Entendeu? Tem umas áreas lá, porque assim, o negro que era oprimido, hoje ele é opressor. Entendeu? Aqueles caras que, tipo, lá em Nova York, ali próximo do Brooklyn, tem mais áreas que gente branca não entra. Não entra. Os negros estão com arma na cintura e se tu entrar, eles vão pra cima de ti, vão querer saber o que tu tá fazendo, aquela coisa toda. Pra te ter uma ideia, em Orlando, eu tava de férias, foi quando a gente descobriu que a Gabriela tava grávida do Marquinho, eu fui tirar uma foto de um carro pra mandar pra minha irmã. E parecia uma casa de um gangster. Tinha 2 caras na frente com um pitbull e tinha uns carros parados, tinha um carro rebaixado, que era um Honda Fit azul. E a minha irmã tem um carro desse. Aí eu falei, olha, cara, ficou bonito esse carro assim. Daí eu fui tirar uma foto, passando. Eu não parei pra tirar foto. Eu tava dirigindo, eu passando com o celular na mão, em cima do volante, tirei a foto. O cara viu. Ele me seguiu. Eu tinha saído pra comprar suco pra ele tomar café. Aí ele me seguiu, os 2 caras, mandou eu encostar, eu encostei, ele desceu do carro, disse que não podia tirar foto daquele carro, daquela casa. Eu disse, não, eu sou turista. Ele disse, não pode, apaga, por favor, apaga. Eu falei, tá bom. Deu o cara assim, eu não vi a arma, mas o que ficou dentro do carro, como se tivesse armado e fazendo assim pra mim um gesto de, tá tranquilo, só apaga que a gente não quer confusão. Porque entra na questão, se você é turista, eles não querem que a polícia vá lá. Então, tu não é usuário, tu não é vendedor, tu não é nenhum tipo de ameaça pra eles. Só que eles não queriam que postasse foto do carro. Beleza, só que meu celular ficava numa nuvem lá, quando eu tirei, ele apagou, mas mesmo assim eu ainda peguei a foto, mandei pra minha irmã e contei a história. Então, assim, pra você ver aonde chega a situação. Se você não tiver uma empresa, no caso uma agência de viagem que lhe assessorie de uma forma certa, você pega um hotel numa área dessa que não é muito ermo, Tá fudido. tá fudido. Entendeu? Então é nessa hora que entra a nossa assessoria, é nessa hora que entra o cara, ainda bem que eu comprei com eles. E no caso, pelo fato de a gente ter morado lá, a gente consegue te dar uma situação de loco. Eu te digo aonde comer, aonde comprar, eu faço um day by day totalmente diferente. Sabe, meus clientes ficam comigo no WhatsApp, Marquinhos, como é aquele café lá que tem o brasileiro? Eu dou o endereço para ele, vai lá comer um misto, um pão de queijo, um café com leite, né? Porque costumo dizer que lá nos Muito Estados Unidos bacana. é café sem cafeína e coca sem cocaína. É o chafé. Então, assim, essas coisas são bem legais, sabe? E a gente teve essa experiência extraordinária lá. E derrota. Então, para mim a derrota quando a gente estava lá foi que a gente foi em abril, quando foi em setembro teve o Irma. Eu era acostumado com toró aqui, de repente eu estava no meio de um furacão. Tá louco. A derrota foi quando eu vi Caramba. a minha filha na escola sendo presa lá, porque a gente morava numa área boa, e aí tinha sido presa na escola que tinha um cara com uma arma, e de repente eu digo, cara, eu vim para morrer aqui, bicho. Então assim, para empreendedorismo eu não vejo derrota. Ou tu ganha ou tu aprende. Derrota tu não vai existir nunca. Hoje, se a minha empresa fechar, eu precisar abrir um outro negócio, a minha expertise já é outra. Então, assim, com relação à derrota, eu acho que eu sempre friso assim, você não pode criar expectativa em pessoas. Eu crio expectativas em comida. Porque se vier uma comida ruim, eu troco a comida e peço outra. Ótimo. Então, assim, a derrota eu não friso muito, porque, tipo assim, tu não teve problema? Eu tive passageiro que faleceu em viagem. Aí eu nunca tinha passado por uma situação dessa. 14 anos a gente tem história, né? Então, assim, Conta pra mim. A cliente faleceu dia 17 de dezembro. E é uma família que tem um recurso muito bom aqui. É a filha dela me ligando, Marcos, eu quero trazer minha mãe e ela vai passar o Natal pra lá. Eu falei, calma. Aí eu fui entender, por exemplo, quando uma pessoa morre fora do país, no laudo não é dizer de que ela morreu. É dizer o que ela não tem para poder a Anvisa aceitar o corpo. Então, a demora é em provar que ela não tem nenhum tipo de doença contagiosa, que ela não morreu por uma situação que seja risco para o nosso país. Senão, não entra. E não entra mesmo. Não entra. Se a Anvisa aqui, se não tiver os laudos
básicos, a Anvisa não vai querer o corpo. Então não entra, porque pode dar um problema pra gente aqui sério. Então, eu aprendi isso em loco ali, com uma situação real. E eu pedindo calma. Então, assim, por isso tem corpo que às vezes demora 2 meses para conseguir o traslado. Porque não é. Ele sofreu um ataque cardíaco. Ó, aqui no laudo, aqui em Manaus, ele morreu de ataque cardíaco. Abre o sepultamento, enterra e pronto. Lá não. Morreu de ataque cardíaco, ótimo. Mas ele tem algum tipo de doença contagiosa? Vai fazer exame de sangue, vai fazer exame de pele, vai fazer exame. O exame que o cara não tinha em vida, vão fazer ele em morte. Então isso é uma coisa que é muito louco, porque a mulher estava na Filadélfia quando ela morreu, entendeu? Então assim, eu tinha que trazer, eu estava no Texas nessa época, eu morava no Texas. Aí eu falei para Bel, eu vou pegar um avião, vou na Filadélfia, vou pegar essa senhora e vou levar para o Brasil. Aí eu consegui gesticular tudinho com seguro e com a funerária lá, e a gente conseguiu em 10 dias trazer o corpo dela para ser velado aqui. Então, assim, meio que foi um recorde, porque a gente conseguiu por veias legais, né? E ela queria pagar. Não, calma, o seguro cobre, por isso a importância de fazer um seguro internacional. Isso aí, olha, porque isso aí eu tenho experiência do seguro de um amigo meu. Viu? Ele não tinha um seguro. A filha dele teve um problema de apendicite, tinha uns 7 aninhos na época, e ela teve que fazer uma cirurgia, né, de emergência, e ele não tinha o seguro. Tá? E teve que pagar. E na época, acho que eram $24 mil. A cirurgia lá. E pode ter certeza do que eu estou falando. Da sua viagem internacional, o seguro é o mais barato de tudo que você está gastando. De passagem, de carro, de hotel, de ingresso. Sempre viajei com seguro. Depois que eu aprendi com o erro dos outros. Então. Entendeu? Porque eu não tinha essa ideia. Para te ter uma ideia, lá na nossa agência... Hoje... A gente aqui no Brasil viaja com seguro. A gente tem plano de saúde. Tá? Mas nada registra um bom seguro. Aí eu digo, o nosso irmãozão lá, o Sérgio Rossati, lá de São Paulo, lá de Itu, Serginho, porra, sempre faz nosso seguro quando a gente sai de moto por aí. Sim. Porra, pra quanto tempo? 30 dias. Bota isso aí, R$300, sei lá o quê, R$200. Não interessa. Mas cobre tudo direitinho. Sim. Tem tudo ali. E isso é importante demais. É bom falar isso mesmo, Sarkis, porque, pô, cara, a gente nunca usa, nunca precisa. Mas, se você precisar, meu irmão, e você não tiver, você tem que pagar lá. Senão você não sai do país. Confere? Confere. Não, assim, existem algumas situações que, por exemplo, eles falam que a saúde nos Estados Unidos é muito caro, mas eu não vejo nenhuma fila de pessoas morrendo. Então, assim, eles conseguem parcelar, eles vão te dar um jeito. Só que a cobertura do seguro é importantíssima. A única coisa que você compra para não querer usar. Só que quando você usa, por exemplo, o seguro que a gente trabalha lá na agência, dependendo da sua situação, quando você descreve o que está acontecendo, eles mandam o médico até você. Você não precisa nem ir até o local, dependendo da situação. Então, assim, a gente paga para não ter que usar. E para quando precisar, ter um respaldo e que funcione. Entendeu? Porque entra na questão, como qualquer serviço, existem vários, mas bons são poucos. É verdade. Os que dão melhores serviços, se você for atrás só de preço, você acaba indo diretamente na qualidade. Não quer dizer que o mais barato não tenha qualidade, mas são poucas coisas com preço bom que tem qualidade. Geralmente o preço e a qualidade eles andam aqui bem paralelo, entendeu? E isso é importantíssimo a gente sempre frisar. Na nossa agência a gente coloca uma situação de que quando o cara compra passagem comigo, internacional, e ele não quer seguro, eu faço ele assinar um termo. Que ele foi oferecido, mas por ele não querer, ele vai embarcar desse jeito. Ponto. Aí eu já tiro... Por sua conta e risco. E sabe o risco que corre, né? Total. Eu acho que não vale a pena, não. Não, e o WhatsApp hoje ajuda muito, porque eu mando direto e digo, ó, você não vai querer, tem certeza? Então já estou respaldado por causa da conversa que eu estou explicando. Entendeu? E vale a pena? Valeu a pena nos Estados Unidos essa experiência de vocês? A tua experiência com a Bel lá e os meninos? Cara, eu vou ser bem honesto. Para mim valeu muito. É uma parada muito individual. Eu costumo dizer para as pessoas assim, se você tem oportunidade para ir, vá, viva, e você diz se você quer se adaptar ou não. Tem uma frase que a gente usa muito quando a gente está lá, que é o seguinte, lá é bom, mas é ruim, aqui é ruim, mas é bom. Entendi. Entendeu? Então, assim, quando a gente foi, a minha filha estava terminando o ensino médio, então ela se formou lá, a minha filha tem um inglês fluente, graças ao que ela aprendeu lá, porque o inglês que a gente aprende aqui no curso, o I Like My English Course, é totalmente diferente do dia a dia.
Entendeu? Então, assim, ela aprendeu as gírias de lá, ela meio que tirou o sotaque que ela tinha. Então, isso foi muito bom, sabe? E como a minha filha e meu filho têm uma distância bem grande de um pro outro, então a gente perdeu 2 no meio do caminho, eu e a Belk. E é assim, o fato do Marquinho ter vindo e a gente estar próximo lá, porque uma coisa que acontece nos Estados Unidos é o seguinte, ou tu se aproxima muito de Deus, ou tu te afasta completamente, ou tu se junta com a tua família e vai até o final, ou tu te debanda de vez lá. Como eu vendi passagem para conhecido meu que foi deportado. Entendeu? Porque o que as pessoas não entendem, eu vou fazer uma configuração bem simples. O maior produtor de cocaína, de droga, é a Colômbia, o Peru. O maior transportador é o México. O maior consumidor no nosso eixo aqui é os Estados Unidos. Então, se ele é o maior consumidor, a fácil demanda é a fácil oferta. Droga, coisa de escola lá, maconha, coisa de adolescente. Então você vê muita família destruída por causa da droga. O país é extremamente consumista, capitalista, então você trabalha para consumir. Só existe 2 tipos de brasileiro nos Estados Unidos. O que vai para viver, que ganha, gasta, e o que vai para juntar, como eu vi família, uma casa com 3 quartos, cada quarto uma família, não é um casal, uma família. Então juntando dinheiro para mandar para socorrer alguém no Brasil, entendeu? Então assim, para mim foi válido, foi. Só que eu vou te dar um exemplo. No final do ano, lá no Thanksgiving e no Natal, o Peru, eles não cobram nenhum tipo de lucro, nem imposto nele. Pra você ter uma ideia, tem época lá que o Peru tá a 37 centavos a libra. Então, um Peru, ele vai custar ali $4. De graça. Quase de graça. Porque qual é a mentalidade deles? Que todo mundo tenha comida em casa nesses períodos. Então, assim, tender, eu comprava tender baratinho, comprava peru, tal, fiz uma mesa bem legal em casa, não gastei quase nada. Mas eu digo, cadê o resto do povo? Cadê os meus irmãos? E eu conversando com um amigo meu lá, ele falou, a pior morte é a morte em vida. O que é a morte em vida? É acontecer as coisas aqui e tu não poder estar aqui para arrumar, para ajudar. Porque às vezes você está passando por um problema, eu vou lhe dar uma mensagem de consolo, beleza. Mas eu chegar, olhar no teu olho, te dar um abraço, é totalmente diferente. Entendeu? Uma coisa é eu falar pra ti, não, calma, conte comigo, tá aqui, eu vou te mandar um dinheiro ou alguma coisa. Outra coisa é tu querer a pessoa próxima. Às vezes o problema não é o financeiro. E lá nos Estados Unidos a gente aprendeu assim, não é o quanto tu ganha, é o quanto tu gasta, que é importante. Se você gasta muito, você tem que ganhar muito para gastar muito. Se você gastar pouco, você não precisa ganhar tanto. Entendeu? E a gente tem a importância dos detalhes. Quando a gente vai embora do país, quando a gente fez a checklist de nada presta, tudo é ruim, não chega lá, tu sente saudade do trânsito, Djalma. Pelo amor de Deus, olha aí que legal. Tu sente saudade desse calor infernal. Não tem Tudo bem que quando tu chega, tu passa, né? Depois de 10 minutos nesse sol, nesse trânsito, eu nem tava com tanta saudade assim. É verdade. Mas eu costumo dizer, o pessoal fala, porque o Brasil é uma merda. Mas é a nossa merda. É a nossa merda, é a nossa terra, pô. Eu não tenho intenção de ir embora, sabe? Eu tive uma oportunidade única lá, é bom para ganhar dinheiro, mas para mim valeu. Eu não me arrependo de ter ido, mas eu não me arrependo 1/1000 de ter voltado, sabe? Eu fiz boas amizades, eu construí bons amigos, e assim, a volta, ela é mais difícil do que a ida, sabia? Porque a ida é meio que tu recebe uma carga positiva de vai dar certo. Quando tu decide voltar, cara, pô, aqui é meio ruim, eu quero voltar. Vou te dar um exemplo. Meu pai morreu dia 17 de dezembro, a mãe dele, minha avó, morreu 7 dias depois, e 3 dias depois morreu a avó da minha esposa, da Bel. Em 9 dias a gente perdeu 3 parentes. Eu dava pra pedir música no Fantástico. Pelo amor de Deus. Aí eu digo, cara, e a gente longe. Pra mim vir enterrar meu pai aqui dia 17 de dezembro, eu tinha que gastar 30 mil reais de passagem. Eu falei, cara, eu não vou. Não vou. Nesse ano foi 2017. Eu decidi ir pra Nova York passar o Réveillon com a Bel e as crianças. A gente pegou o carro, que era mais fácil, barato. A gente foi pra Nova York. Em 100 anos não fez o frio que fez. Eu falei, agora quem morre é a gente. Mas vocês pegaram naquele ano lá, foi foda. Eu peguei menos 16. Tá pô. louco. Eu deixei a menos comida... 10 naquilo, quase morri. Não, Porra. e o que mata a amazonense é o frio. Menos 10, pô, peguei Porque lá. calor a gente tá preparado. Porque eu fui sair, chegando, a gente tava chegando da Colômbia, de San Andrés. Aí desci com moletom. Desci e, porra, passamos por Miami antes. Não, minto. A gente tava saindo da Colômbia por Nova York direto. Quando o cara abriu aquela porta não era o LaGuardia, não, era o O John Kennedy. John Kennedy, né? Aí quando abriu aquela porta lá pra pegar a van,
Falei, fecha. Bota o carro aqui, irmão. Bota o carro. Era ter um argentino motorista. Tava com a gente. Falei assim, não, bota o carro aqui, meu irmão. Não. Abre a porta. Cara, -7 naquela noite. Depois nós pegamos -10. Quando a gente foi lá conhecer o Estado de Liberdade, tava a sensação de -15, mais ou menos. Subimos ainda nas Torres Gêmeas. Tava -20 por aí. Falei assim, é só chegar lá e bater a porta. Eu saí do elevador. Falei assim, bate. Bora. Foi assim mesmo. É desse nível. Cara, o que é isso, cara? Orelha, se você fizesse assim, quebrava. Então não tem condições. As minhas, eu levei um tombo lá. Acho que esquina da Brother ali. Porra, numa esquina aí que chegou 2 caras lá, um criolão grandão, um policial e uma mulher. Me levantaram, eu só assim, ó. Cara, me levantaram. Ele falou assim, o senhor tá bem? Eu falei assim, tô ótimo. O senhor quer processar o Estado por isso? Já pensou? Eu falei, não, tá tudo beleza, não esquenta não, foi só um escorregãozinho. Não, porque o senhor tem o direito de processar o Estado por isso aqui. Isso é um problema sério. Não é para acontecer ter gelo aqui na calçada. Eu falei, sabe que eu nem vi? Cara, mas todo mundo ali, e brasileiro do lado, né? Eu tava com as senhoras, que a gente conheceu na viagem, por acaso, né? Eu olhei assim, não, fica tranquilo que isso aqui passa. Não é para tomar cerveja, nem passa, relaxa. Não, fique tranquilo. Então, ó, qualquer coisa, senhor, estamos em condições, as ordens. O que eu aprendi, assim, cara. O que eu aprendi também no frio é que o vento, ele é mais cruel do que só a temperatura. Porque, por exemplo, se tá frio, o ambiente tá frio, tu pega um moletom, tu consegue se agasalhar, beleza. Agora, quando tu tá no vento, tipo uma calça jeans, parece que tá rasgada. Congelou parte do meu corpo que eu nem sabia que eu tinha. Entendeu? Comida do Marquinhos deixei no carro, congelou, -16. Cara, absurdo. Então, assim, a gente pegou essa friagem maluca lá e, assim, a gente vê eles valorizando cada situação. Quando é verão, eles valorizam o calor. Quando é inverno, eles valorizam o inverno, a primavera, porque as coisas funcionam, sabe? Então, quando a gente foi morar fora, só fechando, a gente começa a dar uma importância a certos detalhes que antes passava despercebido. É verdade. Sabe, a gente que nem, mais uma vez eu friso isso, nós estamos nesse mundo de passagem, sabe? É nossa obrigação ser pessoa do bem, entendeu? Amar não é uma opção, é um mandamento, você amar as pessoas, é um mandamento. Então, a gente ser bom, no mundo de hoje, você ser honesto, você ser pontual, sabe? Você se destacar pelo certo. Isso é impressionante. Entendeu? Pelo que básico. Não é, assim, é verdade. Não é nem pelo muito, é pelo básico. Eu tiro pela minha esposa, ela grávida do Marquinho, a médica lá que acompanhou ela, um amor de pessoa, no final ela elogiando porque eu acompanhei nas consultas. Eu falei, mas se eu tenho tempo, é obrigação minha estar junto. Minha esposa está grávida, mas é uma participação total minha. Com certeza. Entendeu? Então, assim, claro, ressalva quando as pessoas não têm o tempo, tipo, tá com uma ocupação, tá trabalhando, não tinha como ir, é justificável. Agora, o básico, sabe? A gente, se eu te fizer um bem, tu já fica, mas por que esse cara tá fazendo bem? Por que esse cara é legal? Você já questiona aquilo que não é comum. E a gente não, uma coisa cara, que seria natural. segue, a gente só quer que siga. A gente não quer nada. Ah, porque tem que ter a lei do retorno. Não. A lei do retorno ela não funciona na imediatão. Não é porque eu te ajudei com um copo d'água que tu me ajuda com um copo d'água. Às vezes a sua ajuda é até maior do que a minha. Mas pelo fato de eu ter tido a iniciativa de te ajudar, já gera aquela gratidão. E isso as pessoas não entendem, que é bem difícil, né? Isso é interessante mesmo. E é uma coisa muito interessante, né, pessoal? Mas antes disso, deixa eu fazer outra propaganda aqui, né? Então, aqui, ó, pessoal, você que chegou agora e não pegou a gente no bate-papo aqui no início, vai ficar gravado aqui no canal no YouTube, tá? Guerra na Selva Podcast. Assista depois esse podcast legal aqui com o Marcos Sarquis, né, da MB Viagens. Agente de viagem da MB Viagens. Ele é o cara que te atende, ele e a mulher dele, a Bel. E, pô, olha, pessoal, é uma agência familiar. Tá? Uma empresa familiar. E vai te atender muito bem. E dá seu joinha lá, seu like, deixe seu comentário, porque isso faz a gente trabalhar melhor, tá bom? Estamos fazendo isso aqui com apoio total aqui da Onda Digital, canal 8.2, nos estúdios aqui da TV Onda Digital. Então nos assistam e deixem suas referências para a gente lá, para a gente trabalhar cada vez melhor para vocês, tá? E como sugestão também a gente aceita, né? Qualquer tipo de negócio,
tá? Guerra na Selva Podcast é um podcast bem eclético, né? E você pode estar se perguntando, pô, o Marcos Sarkis é dono de uma agência de viagens, de turismo, né? O que tem a ver com Guerra na Selva Podcast? Tem tudo a ver, porque ele vende sonhos, né? O Guerra na Selva, ele é uma coisa muito maior do que isso. Fala da nossa Amazônia, é uma empresa eminentemente, né? É amazônida, ela nasceu aqui, né? Então ela está no coração da nossa Manaus, do nosso Amazonas, da nossa floresta. E eu acho muito interessante isso, pessoal. Empreender aqui não é fácil, empreender no Brasil. Empreender na nossa ilha chamada Manaus é muito mais difícil. Não é não, Marquinhos? Com certeza. Cara, mas olha, bicho, a gente está vendo aqui exemplos, né, de vida, né, de um casal que saiu do Brasil para tentar a sorte lá fora, ganhou experiência, deu a volta por cima, voltou ao Brasil e está aí, né? Como ele mesmo diz, é legal sair, mas é muito bom voltar. E as experiências adquiridas, né, só fazem a gente crescer. E eu tenho certeza que vocês cresceram bastante, né, com isso. Vão fazer 14 anos agora de história. Muitas coisas acontecem. Vocês perderam 3 pessoas queridas na família, amadas, né? Faz parte da vida, né? E pesa bastante pra gente, né? A gente vê que, pô, quem não conhece o Marquinhos tem esse tamanho aqui, tá? Mas já foi maior. Já. Tá? Muito maior, mas o coração dele é maior ainda. Maior ainda, eu conheço, hein? Maior ainda. Então a gente vê quando o cara é família, quando a família é junta, né? É pegada com a gente. Então isso aí, porra, pra gente é muito legal. E receber você aqui, Marquinhos, hoje, nessa tarde aqui, início de noite e noite, a gente tá conversando aqui já há um tempo, né, nos bastidores, esperando a hora chegar, né, porra, para falar sobre uma experiência de vida assim, que sirva para as outras pessoas. Sim. Eu acho que é o principal propósito nosso aqui, né, é de mostrar experiências de vida das pessoas que sirvam para outras, lições de vida, né, lições de vida, amor pela terra, né, amor pelas coisas que a gente tem aqui, isso é muito legal. Então a nossa pegada vai nesse sentido, né? Com certeza. De mostrar assim, porra, as coisas boas da nossa terra aqui, do nosso Manaus, do nosso Amazonas, da nossa Amazônia, porque a Amazônia ela engloba tudo isso. Sim. Né? Mostrar as pessoas daqui de bem que aqui estão, né? O coração que elas têm, mostrar para esse pessoal aí do Brasil, que a gente tem muitos caras que assistem Brasil afora e fora do Brasil, o nosso podcast, porra, deixe seus comentários, isso é legal pra caramba. Com certeza. Né? E eu tenho certeza que vão gostar muito desse bate-papo aqui nosso aqui, né? Tem cara que, porra, comenta, tem cara que é assíduo nas terças-feiras, às 20 horas do horário de Manaus, para nos assistir, então não perca, sempre terça-feira nós estamos aqui, né? Seja no canal 8.2 da TV Onda Digital, seja no nosso canal no YouTube, Guerra na Selva Podcast, e também no canal do YouTube da rede Onda Digital. Tá? Então, gente, a gente tem 3 formas para vocês assistirem o nosso programa aí, que tá muito bacana. E é um desafio pra gente, pô, não é fácil não. A gente quer vir aqui contar histórias assim, né? Histórias que mexam com a gente, né? E nesse sentido, né, a gente procura mostrar às pessoas que aquilo que foi bom para uma pessoa, para um grupo, pode ser bom para ela. Aquilo que foi triste ou ruim, de alguma forma, para aquela pessoa, que sirva de experiência, né, para outras pessoas, e que a gente consiga sempre melhorar, né, melhorar, porque a gente, como você bem falou, a vida está passando, a gente não pode estar em cima de um sofá, apertando um controle, né, que a gente fala que o americano inventou tudo de bom e tudo de ruim, né? O hambúrguer é uma coisa maravilhosa, tá? O controle remoto, porra, uma delícia. Mas aquele negócio que a gente era moleque, ia lá e trocava na televisão, hoje não tem mais isso não. Sim. Hoje tu fala pra Alexa, pô. Alexa, liga a televisão, muda meu canal, que ela faz, pô. E é interessante. Acende a luz. Eu faço isso? Não. É uma realidade completamente. E assim, quando você fala da gente valorizar o que a gente tem, da nossa terra, mais uma vez eu fiz. A gente está fazendo esse ano 14 anos de MB Viagens. Eu tô com 41 anos. Esse ano eu fiz. Eu conheço 20 países e mais de 60 cidades no Brasil. Pelo menos assim, as cidades que eu trabalho turisticamente, todas eu conheço.
E a gente poder ver que a gente tem em casa coisas que valem a pena é muito bom. Que a gente tem comida boa, que a gente tem entretenimento bom. A gente tem que ir para conhecer, mas a gente não pode desmerecer o que a gente tem aqui. Porque eu vejo assim, as pessoas elas não conseguiram ainda nem conhecer o Encontro das Águas. Tem gente que não está disposto a ir para Figueiredo. Uma pessoa dessa, ela não está disposta a ir conhecer nada, nem em outro local. Porque ela não consegue entender nem o que ela tem aqui. Então, assim, eu valorizo muito as coisas que eu tive oportunidade de conhecer. Sabe, eu fui naquela praia de Bahamas que tem os porcos. Eu assisti uma missa do Papa Francisco na capela no Vaticano. Eu desci de Paris até Veneza de trem. Entendeu? Eu fiz o cara da gôndola me empurrar em Veneza e eu ainda dizendo, não tem que cantar? O cara olhava para mim, eu pesando naquela época 200 quilos. A minha gôndola era a única que estava rebaixada, 2 dedos para entrar água. E assim, a minha sorte, porque eu fui crescendo imperceptível. Né? Eu fui crescendo, quando eu vi, assim, eu sempre fui tratado como um Marquinho, mas eu nunca me apresentei como Marquinho porque ficava totalmente desproporcional. Um cara de 200 quilos, pô, não, Marquinho, prazer, satisfação. Então eu sempre me apresentei como Marcos, mas pelo carinho, aquela coisa, Marquinho. É verdade. Mas nunca me pegaram no colo. Pô, eu aprendi a andar com 6 meses, pô, minha mãe me carregava, que não conseguia, meu presente de 1 ano foi uma esteira. Tá vendo que beleza? Olha aí, pessoal. Então, assim, esse know-how de viagem, esses países que a gente teve a oportunidade de conhecer, inclusive cidades no Brasil também, só fez nos mostrar que a gente não pode esquecer da nossa origem, esquecer que a gente tem coisas boas aqui. É verdade. E que, tipo assim, para você fazer uma viagem longa, ela inicia num primeiro passo. A gente está com a ideia de fazer uma viagem de moto gigante. É verdade. Mas enquanto a gente não der a partida e partir do zero, porque tu não sai a 100 km por hora, tu sai do zero, você não vai fazer nada. É verdade. Então, assim, tá difícil uma viagem internacional, comece numa nacional. Eu não tenho tempo para nacional, vai num final de semana. Pega um domingo, faz alguma coisa. O problema é fazer acontecer hoje. Se a gente marcar esse podcast para outra semana, já não é mais a mesma coisa. Eu já conheço o estúdio, eu já estou mais familiarizado. Esse é o meu primeiro. Eu peço até desculpa se teve alguma falha, uma gafe, porque é a primeira vez que eu dou uma entrevista desse. 100%. Eu dou uma entrevista nessa situação e assim, estou muito feliz pelo convite e peço que as pessoas curtam, compartilhem, comentem aí, entendeu? Até para a gente ter um know-how de como que foi, o que vocês queriam saber, até que se precisar vir numa próxima para a gente aprofundar mais um assunto, ou internacional ou nacional, sabe? Eu gosto muito de viagem, eu já conheci muita coisa aí fora, mas eu tinha uma máxima comigo, eu só vou sair do país quando eu conhecer todo o meu país. Eu, por ter sido militar, eu tive a facilidade de rodar bastante. Então, eu conheci muita coisa. Então, a única capital que eu não conheço ainda se chama Goiânia. A única que a gente vai passar por lá, se Deus quiser. A gente vai passar por lá. Eu não conheço. Morei em Brasília, não conheci Goiânia. Olha aí. 300 quilômetros. Que absurdo, né? Mas não tive oportunidade. Goiânia, pelo próprio serviço, o trabalho que eu realizava lá em Brasília não me deu essa oportunidade. Você falou que tem uma história boa lá em Goiânia. A gente foi para Caldas Novas ali, né? A gente estava no roteiro, minha sogra viaja sempre comigo. Eu tenho sorte, assim, eu uso as piadas de sogra porque é meio que um Marte, mas eu tenho sorte. A minha sogra e a minha mãe são maravilhosas, elas convivem com a gente, sempre viajam com as duas, e eu sempre digo, quando a gente veio embora dos Estados Unidos, os últimos 6 meses, as duas estavam comigo. E a gente comia com talher de ferro em casa e não tinha nenhum tipo de agressão. Entendeu? Porque tu conviver com sogra e mãe e esposa no mesmo local, né? São 3 mulheres que querem mandar em ti. Minha filha, esposa, sogra e mãe. Sim. E só eu para mandar, eu e o Marquinho para obedecer as 4. E a gente ainda tem um convívio bom, porque graças a Deus era isso. Que bacana. E a gente lá em Caldas Novas, eu lembro bem dessa história porque eu já estava ali 190, 200. Tava baixando. Assim, meio seco, se eu tivesse molhado ficava um pouco mais pesado. 190 seco, vamos botar assim. E tinha um cara lá que tava com um boi, que era a atração na praça, ficava no colo das pessoas para tirar foto. E a minha esposa, minha filha, minha sogra estavam tirando foto com esse boi, e eu fui por trás. E o cara disse assim, você quer tirar uma foto com o boi? Eu falei, tiro. Disse, não, mas você quer subir? Aí eu sempre pergunto,
quanto custa. Se der para mim fazer, eu vou fazer. Se não der, eu não faço. Mas eu sempre fecho antes os valores. Uhum. Eu perguntei quanto é para subir no boi. O cara falou R$10. O boi olhou para mim assim, não. O boi falou, porque não pagava nem o passe. Não, pelo amor de Deus. Aí eu falei, eu vou. Eu tenho as fotos, depois eu te mostro quando acabar aqui. O boi subiu comigo na costa, passeou e desceu comigo nas costas. Eu tenho certeza que ele não passou naquele outro final de semana de um churrasco muito bem macio, mas ele fez eu subir por R$10. Outra vez eu em Minas Gerais, o cara passou com um pônei, eu falei, quanto é para dar uma volta? Isso é o senhor? Eu falei, disse 3 mil. Eu falei, 3 mil? Isso é o preço do novo. Puta que pariu. Aqui na Ponta Negra tinha uma época que ficavam uns pôneis ali. Tem lá, minha filha, ela passeou lá do bichinho. Tem uma história que eu conto. Eu tava num festival desse que tinha um pônei, eu tava com o filho de um amigo meu no braço. E eu já tinha tomado algumas. E eu disse pro cara, quanto é pra dar uma volta? O cara disse R$5. E eu peguei, dei o filho do amigo meu pra ele e disse, eu vou. O cara disse, não, eu pensei que era criança. E eu querendo passar a perna por cima do pônei, e o cara, tu vai matar meu cavalinho, pelo amor de Deus, tu vai matar meu cavalinho, tu vai matar meu cavalinho. Aquela agonia. Quando eu olhei, o pônei tava lagrimando, e eu passei a mão na cabeça dele assim, é brincadeira. E se salvou. Não passei, eu passava, ele ficava me olhando com o canto do olho. Mas foi... Marquinhos, mas a gente tá aqui, bicho, que papo bacana, né? Obrigado. Papo bacana, mas olha, tá chegando a hora de dar tchau. A gente vai fazer aquele comercial, mas como eu sempre pergunto, né, e eu gosto que meus convidados venham para cá, deixam sua mensagem assim para a galera aí que está nos assistindo. Então, eu acho que o momento que a gente brinca muito aqui, né, conversa, tudo, tava te chamando, o papo é muito legal, bem descontraído. Por mais que a gente tenha brifado outra coisa totalmente diferente dos bastidores, não é verdade? Eu achei ótimo esse negócio de podcast. A gente tem um tal do roteiro a ser seguido, tá entendendo? Esse roteiro tá aqui, não é sacanagem. A gente brifa tudo antes. Mas aqui a gente bateu duas coisas, acho. Duas coisas. A apresentação e a abertura do programa. O resto tudinho aqui, ó, tá aqui. E a mensagem. O meu que nome vai ser agora, valeu? O meu nome continua o mesmo. E o nome tá aqui. Só e o fechamento, então, das 17 que eu coloquei, 15 aqui, né, 3 a gente vai bater, então, legal, do nosso programa, né? Mas isso que é legal, porque as coisas vão fluindo, né? O bate-papo fica muito mais gostoso. Se você for deixar uma mensagem, assim, para o pessoal que está nos assistindo, sobre tudo que a gente falou aí, sobre vida, sobre empreendedorismo, sobre coragem, sobre desafio, família, qual que seria para a galera? Vamos lá. Uma mensagem que eu vou deixar, eu aprendi ela há pouco tempo e eu acho que ela resume tudo que a gente conversou aqui. É um provérbio africano que ele diz assim, que quando a morte vier lhe buscar, que ela lhe encontre vivo. Isso, para mim, faz todo sentido. É meu lema de vida hoje. É que quando essa morte vir me buscar, ela me encontre vivo. Entendeu? Quando a gente fala vivo, porque tem muita gente que só existe. Existir é fácil. Viver tem uma dedicação para isso. Entendeu? Eu sou muito grato a tudo que eu vivi, sou muito grato às pessoas que cruzaram a minha vida, tanto boas quanto ruins, porque eu preciso de uma parcialidade, uma dualidade. E eu só consigo ter isso, eu só consigo valorizar o frio pelo calor que eu já passei. É verdade. E vice-versa. Então, assim, a mensagem que eu deixo é essa, que quando a morte vier lhe encontrar, que ela lhe ache vivo. Porra, que legal. Isso é profundo, hein? A gente, porra, tem que viver da melhor maneira possível, mas não pode deixar a vida passar, né? Já dizia Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? Vida leva eu. Mas a gente tem que ser o capitão desse barco. Com certeza. Né? Pessoal, muito obrigado por ter nos aguentado nesse Guerra na Selva podcast de hoje, né? Porque realmente, papo muito bacana. E eu tenho certeza que vai ter uma outra visão desse podcast em outro cenário. Sim. Tá? Eu tô estudando aí um processo da gente fazer esse podcast lá na selva. Vamos ver como é que vai ser o Marcos aqui na selva, né? Comigo andando lá no meio do mato, numa trilha dessa da vida aí. Pessoal, obrigado pela audiência de vocês aqui na TV Onda Digital, canal 8.2. Você que não se inscreveu no canal ainda, no nosso canal do Guerra na Selva Podcast, se inscreva lá, deixe seu like, tá? Ou então o dislike, mas
deixa a sua colaboração efetiva lá no comentário, tá? A gente vai crescer com isso, com certeza. E não percam a gente na próxima terça-feira com mais uma surpresa aqui no Guerra na Selva Podcast. Marcos Sarquis, nós, um brinde e valeu, meu irmão. Selva. Pessoal, um abraço, valeu, boa noite. E esse foi o Guerra na Selva Podcast de hoje. Marcos Sarquis, MB Viagens. Qualquer coisa, só procurá-lo. Obrigado. Selva, abraço.